Bom dia, pessoal. Professor Marcelo Bizu, muita saudade de vocês. Deus abençoe a todos, curso Maratona Militar. A gente está aqui para poder falar hoje sobre urbanização, esse tema pelo qual alguns alunos me mandaram mensagem e falaram: Bizu, fala um pouco sobre urbanização. É um tema que cai na ESA. Vamos lá de maneira bem objetiva e bem sucinta. Vou passar os principais tópicos da urbanização, vou passando explicando, e eu tenho certeza que com a minha explicação os senhores e senhoras terão um entendimento sobre essa matéria. Pessoal, para a gente falar de urbanização, a gente precisa falar do êxodo rural. Mas, para se falar do êxodo rural, que aconteceu no Brasil em 1950, na metade do século XX, a gente precisa falar da Revolução Verde, porque o êxodo rural ele não aconteceria se não tivesse a Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Olha, analisando o pano de fundo, nesse tempo, entre 1950 e 1960, assume Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi o presidente que teve a seguinte ideia: como eu faço para desenvolver o Brasil? Industrializando. E para industrializar, precisa de dinheiro, porque precisa comprar máquinas. O que ele fez? Ele contraiu empréstimos no BID, no FMI, nos bancos estrangeiros e investiu no campo. Tá? A frase de Juscelino Kubitschek que marca a nossa história e que pode cair na sua prova. Anota isso. A industrialização é o remédio para o subdesenvolvimento. Ele tinha a seguinte ideia: aquilo que o Brasil levaria 50 anos para desenvolver, em 5 anos ele o faria. Como? Industrializando. Então ele tem o plano metas 50 em 5. Ou seja, aquilo que levaria 50 anos para se desenvolver, ele o faria em 5 anos. Como? Investindo na indústria. E para investir é preciso capital, é preciso dinheiro, investimento. Ele contraiu esses empréstimos, deixou no BID, deixou no banco BND, que hoje é o BNDES, hoje é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Na época, na década de 50, BND, Banco Nacional do Desenvolvimento, deixou o dinheiro lá, a juros baixos. Os latifundiários, empresários no campo, tiveram acesso a esse dinheiro e aí compraram máquinas. Aí você teve o que? O êxodo rural. Na Revolução Verde, a Revolução Verde é o que? Aquisição de máquinas, aquisição de semeadeiras, cefadeiras, tratores, mais insumos. O que são os insumos? Eles aproveitaram que eles estavam com esse dinheiro, compraram remédio para matar as pragas que devoravam lavouras. Com isso, você teve o êxodo rural. O êxodo rural aconteceu em 1950, conforme eu falei, foi a mecanização do campo, a substituição da mão de obra humana por máquinas. Até então, a mão de obra no campo era manual, manufatureiro, manufaturado. Com o êxodo rural, acontece a mecanização. Aí o que aconteceu? Grande parte daquela população que trabalhava no campo ficou desempregada. O que aconteceu? Eles ouviram falar que aqui no Sudeste havia a indústria do café que estava bombando. Vieram para o Sudeste, a saber, São Paulo e Rio de Janeiro. E isso é uma migração interna. Então, estou falando até de um outro ponto, de uma outra matéria, para poder a gente dinamizar. Migração interna, houve o quê? Uma migração rural-urbana. Vieram para São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse momento que eles vieram, o que acontece? A indústria do café não conseguiu abraçar tamanho contingente. Essa galera ficou desempregada. Onde que eles foram morar? Na periferia. A periferia dá origem às favelas, favelização. Onde que eles foram trabalhar? Aqueles que não conseguiram emprego na indústria do café, no terceiro setor da economia. O terceiro setor da economia é o mercado informal. Tá legal? Então está aqui a indústria do café como polo atrativo. Então a gente vê a presença da indústria atraindo a população. Isso é um fenômeno histórico-social. Indústria atrai população, população atrai indústrias. Outro exemplo disso que eu coloquei para vocês: Zona da Mata. A Zona da Mata fica no litoral do Nordeste. O Nordeste é subdividido em 4 sub-regiões, começando pelo litoral, Zona da Mata, indo para o interior, Agreste, Sertão, Meio Norte. A Zona da Mata
é a sub-região mais industrializada, tá? Se ela é a mais industrializada, ela vai atrair população. Então, ela é a mais industrializada e mais urbanizada. Você tem a Bahia, você tem a indústria petroquímica na Bahia, mais precisamente no Recôncavo Baiano, a presença do petróleo, onde você teve a primeira exploração de petróleo no Brasil. Em Pernambuco, você tem uma grande região açucareira. Em Ceará, com algodão e outras indústrias que nós temos hoje. Então, isso é urbanização. Até 1950, em média, o país ele era rural. A partir de 50, ele se tornou urbano. Tá? Então, com isso, o que aconteceu? Macrocefalia urbana. Aconteceu um inchaço nas capitais. Por quê? Se no campo não tem emprego, se tem emprego em São Paulo, Rio de Janeiro, vamos para lá. Então eles não vieram para cá porque tem praias bonitas, belezas naturais. Eles vieram para cá porque o emprego estava aqui. Então é isso, pessoal. Isso é urbanização. Trouxe para vocês uma síntese. Na próxima aula a gente vai trabalhar hierarquia urbana. Tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.